nós somos realmente um povo corajoso e de fé, amém? Hoje a noite está boa para ficar na descoberta. Mas Deus é bom, nós estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome dele, amém? Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, e é por isso que nós estamos aqui, vamos louvá-lo com alegria, amém? Vamos orar, mesmo assentados, tudo em sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, agradecemos o teu santo nome, Pai, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Deus. Nós queremos te adorar essa noite, Pai, entoar cânticos que exaltem e engrandeçam o nome do Senhor, Deus. Nós queremos, Senhor, com um coração grato, entregar nossa adoração, nosso louvor, Pai, também ouvir da tua palavra, sair daqui edificados por louvor da tua glória, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco neste lugar e também com aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, renovar, Senhor, as nossas forças, meu Deus, que nós possamos realmente ver a tua mão em tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ele continua sendo bom comigo, com você. Amém? Deus é bom? Amém. Nós temos muitos motivos para dizer que Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus.
independente de qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Amém? Se você está triste, se você está alegre, se você está no meio de aflição, ou se você está no momento da mudança na sua vida, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom. Amém? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder pregar. Nosso louvor não é tão simples, tão pequeno, Senhor, diante de tão grandioso que é o Senhor. Mas realmente, Senhor, que o Senhor possa receber, Pai, que foi de coração. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem ser. Graças a paz, irmãos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui na nossa conversa e continuamos os estudos aqui do livro de Neemias nessa noite, para a glória de Deus. Uma tarefa assim difícil para resumir 3 capítulos dentro desse nosso tempo, mas vamos aproveitar sim. Glórias a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. A gente sempre repete um verso da palavra do Senhor, que ela nos diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém? Então, o livro de Neemias ele tem grande proveito, principalmente com relação quando se fala de liderança e liderados, né, na casa do Senhor, para a glória do Senhor Jesus, nosso Deus. Fique tranquilo, nós não vamos ler os 3 capítulos, não, apenas alguns versos alternados dentro dos 3 capítulos que vamos estar abordando nessa noite, e certamente faremos um resumo deles para aprendermos com a palavra de Deus. Aleluia. Quero tomar por base apenas um versículo no capítulo 6, no verso 3, onde ficou escrito Neemias, capítulo 6, verso 3. Louvado seja Deus. Anotei aqui. Estou executando uma grande obra, por isso não posso descer. Por que parar a obra para unir-me e encontrar-me com vocês? Para ir-me e encontrar-me com vocês? Amém? Uma pergunta que Neemias fez diante de um convite, e ele deu essa grande resposta. Depois nós vamos abordar esse versículo para nós sabermos por que ele se negou congregar junto com alguns irmãos que vieram fazer-lhe um convite. Amém? Parece estranho, mas tinha um motivo sim, para a glória de Deus. Irmãos, Neemias chegou a Jerusalém cerca de 12 anos depois de Esdras. Esdras, Neemias e, se não me engano, o profeta Ageu trabalharam quase que simultaneamente nesse período para ensinar, edificar e orientar o povo de Deus. Os outros irmãos que falaram anteriormente a nós devem ter abordado a ocasião em que estes irmãos saíram da Pérsia, do exílio babilônico, e vieram para Jerusalém para restaurar, reconstruir. E Neemias focou o seu tempo, o seu alvo, não só em erguer estrutura física, a estrutura do muro. Esdras também focou o seu tempo não só em erguer a cidade, reconstruir, refazer a cidade. Mas esses 2 varões, que são os 2 mais focados aqui no livro de Neemias, tiveram como alvo também reconstruir
a vida espiritual do povo. Os irmãos sabem que esse povo estiveram ali 70 anos cativo na Babilônia, e segundo uma pesquisa, a Babilônia tinha um modo de cultuar os seus deuses, e me parece que há um levantamento de cerca de 300 milhões ou 300 milhões de deuses diferentes. Já pensou, irmãos? Então tinha deuses para tudo quanto é coisa. E ao retornarem para a terra que receberam como herança do Senhor, era necessário fazer uma reconstituição, uma restauração espiritual também entre aqueles que estavam voltando. Há um verso no capítulo 6, se não me engano, que dizia que a cidade era bastante espaçosa, mas o povo ainda, que tinha retornado nessa ocasião aqui, ainda era pouco. Então tinha muito espaço para muita gente, mas era necessário. Esse homem teve uma visão muito maravilhosa de que era necessário não só restaurar a cidade, restaurar os muros, mas que o povo aprendesse a viver ali dentro daquela cidade como um povo escolhido, uma nação eleita, um povo especial para Deus. Amém? Só isso já é suficiente para nós aprendermos o alvo, a qualidade da visão espiritual de Neemias. Amém? Eu anotei aqui esse dado bastante interessante. Neemias não se contentou simplesmente em erguer uma estrutura física, mas desejava também que o seu povo fosse edificado espiritualmente. Louvado seja nosso Deus. A igreja precisa ser edificada. Construímos prédios, podemos adicionar tantas coisas para deixar esse lugar maravilhoso, aconchegante, mas se tirarmos o povo daqui de dentro, é simplesmente prédio. Amém? A qualidade espiritual está naqueles que procuram este lugar para adorar, para ministrar seu serviço a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Ele nos passou uma visão, um exemplo de uma pessoa fiel a Deus em meio a tanta oposição. Nós não vamos contar toda a história, focar toda a história, mas os irmãos sabem que aqui no capítulo 4, capítulo 5 e 6, Neemias estava enfrentando a oposição de alguns que se levantaram como líderes e para fazer oposição contra este homem. Mas Neemias nos dá uma lição bastante importante, que ele é um homem que, o pastor Daniel falou logo no início, era um homem de bastante oração e também ação. Isso fazia com que ele fosse sensível e tivesse uma visão espiritual bem aguçada. E mesmo no meio de tantas oposições, ele conseguiu ver que alguns daqueles líderes que se levantaram contra ele tinham uma palavra afiada para tentar manipular, para tentar fazer com que ele entrasse em engano, em erro. E por isso que ele disse aqui: eu tenho uma grande obra, eu estou fazendo uma grande obra. Por que iria parar a minha grande obra para ir me encontrar com vocês? Mandaram 4 vezes mensageiro até Neemias para tentar envolver ele num plano para colocá-lo em erro, para colocá-lo em confusão. E por 4 vezes, por causa dele ser um homem de Deus com uma visão espiritual bem aguçada, ele percebeu que tinha algo estranho.
E Paulo nos faz lembrar que no meio da obra de Deus é importante nós termos essa visão aguçada, visão espiritual, essa sensibilidade espiritual, para nós não ignorarmos os ardis ou a ganância e até a sagacidade de Satanás, que usa muitas vezes no meio do povo de Deus de algumas infiltrações de algumas falsas doutrinas. E as falsas doutrinas, ela não vem assim para chegar e impactar de vez, para balançar a estrutura do povo de Deus assim de imediato, mas ela vai se infiltrando como pequenas gotas de veneno. Quando o povo estiver distraído, já estará envenenado com ensinamentos errados. Mas Neemias percebeu que aqueles supostos líderes que vinham tentá-lo envolver em um plano para colocar ele em embaraço, ele percebeu em suas palavras que havia algo errado. E ele disse assim: por que eu vou parar uma grande obra que eu estou fazendo? Irmãos, se a gente fosse pensar humanamente, a gente poderia até questionar essa resposta de Neemias. Poxa, ele estava ali com um grupo grande de irmãos para edificar aquele muro, tanto é que ele ficou em 52 dias o muro. Ele não poderia, como líder, deixar uma equipe ali cuidando das coisas e ir lá junto com aqueles outros, aparentemente cultuar numa determinada aldeia, num templo. Parece um convite assim interessante, mas Neemias detectou alguma coisa estranha, porque a insistência era grande e talvez ele já tivesse ouvido alguma coisa a respeito daquelas pessoas, ouvido ou visto algo que não dava credibilidade em suas palavras. Por isso que a palavra de Deus, Paulo também, ele ensinava a estar atento. Não foi só nos dias de hoje, não é só nos dias de hoje, mas Paulo também detectou muitos obreiros fraudulentos, como ele mesmo diz, que com ensinamentos sutis queria destruir o trabalho que ele fez com grande esforço. Então nós vamos aprender no capítulo 5 que o povo já havia voltado para Jerusalém, estavam, Esdras já tinha elaborado uma parte da edificação da cidade. Neemias veio 12 anos depois para começar a edificar o muro, trazer segurança. Mas ele não queria só a estrutura física, mas ele queria uma estrutura espiritual para a casa, para o povo de Deus. Eu creio que esta é a grande preocupação de uma igreja sadia. Amém? Não só crescer em número, não só crescer em estrutura física, mas principalmente focar na estrutura espiritual do povo de Deus. Amém? Dê glória ao Senhor. Nesses 4 anos que eu estou aqui, nós temos visto, ouvido e recebido uma palavra de firmeza para o nosso coração, para que você que chega aqui, você já há um pouco tempo na casa do Senhor, e até os novos convertidos, receberem uma palavra que traga estrutura espiritual para o povo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Oposição exige muita atenção nas nossas atitudes. Quando encontrarmos oposição, você está pregando ali para o seu familiar, para um amigo de trabalho, para um amigo de escola, para um vizinho, e você recebe oposição, alguém que se opõe a você, que enfrenta as suas palavras, palavra do Senhor, é hora da gente estar atento às nossas atitudes. Vamos estar sendo observados.
E Neemias não tinha temor disso, ele era um homem de ação, de oração, e tinha bastante opositores ali, mas ele era um homem fiel a Deus, tinha uma estrutura tranquila, estava sendo observado e estava dando bom exemplo. Um pouco mais para frente nós vamos ver como foi tão bom o seu exemplo, que quando ele repreendeu algumas pessoas, prontamente atenderam à admoestação deste homem. Se ele tivesse um mau testemunho, más atitudes, certamente a oposição estaria sendo maior, o enfrentamento maior. Oposição exige muita atenção nas nossas atitudes. O inimigo está observando, os liderados estarão também atentos, e Deus espera boas atitudes, bom procedimento dos seus filhos. Esses são os motivos para qualquer um de nós, dentro da obra do Senhor. Estamos fazendo uma grande obra. Quando eu vejo Neemias falar, estou fazendo uma grande obra, aí de repente pode passar no coração de alguém de nós, mas Neemias fez realmente algo vultuoso. Mas o que eu estou fazendo na casa do Senhor? Eu faço um trabalhozinho tão pequenininho. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre essa questão de estarmos fazendo uma grande obra. Não importa o que você, qual o seu papel dentro da casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus. No capítulo 5 nós vemos que o povo havia voltado para Jerusalém e nem todos eles tinham recursos materiais suficientes para a sua sobrevivência, para dar uma boa qualidade de vida aos familiares. E Neemias percebeu uma situação constrangedora, difícil de lidar, que deixou ele bastante indignado. Veja só, irmãos, que coisa. Se você leu capítulo 5, capítulo 6 e o 7, a ponto de, olha só que coisa terrível, irmãos. Aparentemente não, de fato, de verdade, entre irmãos, entre o povo de Deus, acontecia isso. Alguém tinha bastante recurso material e o outro ali passando necessidade, emprestavam dinheiro, cobrando um juro altíssimo. E quando aquela pessoa não tinha condição de pagar, era exigido que ele vendesse um pouco dos seus bens e até mesmo filhos, filhas e esposa como escravo para alguém, para obter recurso material para pagar o próprio irmão de fé, outro judeu. E quando Neemias descobriu isso, ele ficou bastante indignado. Se nós formos trazer uma lição disso para nossos tempos agora, o Novo Testamento nos deixou registrado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, uma coisa escrita que traz uma certa semelhança no procedimento para nosso ensino. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Se alguém pudesse ler, nós vamos ler apenas alguns versos alternados, mas que também nos traz alguma lição. Quem achar primeiro, leia com voz bem forte, bem destacada mesmo, para nós aprendermos alguma coisa com o Senhor. Lá os irmãos estavam emprestando dinheiro um para o outro, e quando alguém não tinha como pagar, ele não ficava constrangido de ver o irmãozinho vender um filho, vender uma filha como escravo, até para estrangeiros, para obter dinheiro para pagar o juro alto que ele estava cobrando. Aqui em 1 Coríntios nós vamos ver uma situação um pouquinho diferente,
mas que é um grande erro que pode acontecer no meio do povo de Deus e que também deve nos trazer ensinamento. Quem pode ler para nós? Capítulo 6, 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Porventura, se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Para vergonha, como digo, não há porventura nenhum, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 8 também, né? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Amém. Vou ler aqui alguns versículos desse mesmo texto, na linguagem bem atualizada, para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-los aos santos? Se entre nós tivermos uma queixa contra alguém, ou uma demanda, uma causa para ser acertada, vamos dizer assim, um alto valor, ou mesmo uma demanda de questões físicas, morais, sei lá, alguma coisa assim, nós pegarmos um ímpio, alguém que não serve o mesmo Deus que nós, para resolver a nossa questão. Será que entre nós, entre o povo de Deus, não conseguimos achar alguém sábio para nos aconselhar dentro dos critérios de povo de Deus, bíblicos, para resolvermos as nossas questões? Isso acontecia na igreja de Corinto. Um irmão levar outro irmão para um ímpio julgar a causa deles. Lá, nos dias de Neemias, um irmão emprestando dinheiro para o outro, para resolver seus problemas familiares, e quando não tinha como pagar, fala: vende seu filho, vende sua filha, vende isso, vende aquilo, eu quero o meu dinheiro, com juro e tudo. Então, irmãos, Neemias estava tentando consertar essas situações. Isso nos prova que ele não estava preocupado só com a edificação do muro, mas com a qualidade espiritual, o procedimento, as atitudes do seu povo de Deus. Pedro diz que nós somos a nação santa, um povo eleito particular de Deus, chamados para manifestarmos a sua maravilhosa obra a este mundo. Estou traduzindo assim em outras palavras, mas então isso nos prova realmente que Neemias estava preocupado com o procedimento e a qualidade de vida, não só vida física, mas vida espiritual. Amém? Louvado seja nosso Deus. Eu creio que essa é a grande preocupação de uma igreja sadia. Louvado seja nosso Deus. Tem uma questão que precisa ser resolvida, como diz a palavra de Deus, como faziam os apóstolos, traziam as suas questões aos diáconos, os diáconos não podiam resolver, levavam aos apóstolos, mas o alvo principal dos apóstolos era a pregação da palavra. Se o diácono não podia resolver a questão, transferia para a sua liderança. Louvado seja o nosso Deus. E Neemias ficou tão indignado
com isto que no capítulo 5 aqui, vocês vão ler, quem não leu vai ler novamente em casa, e ele chamou os sacerdotes, chamou aquelas pessoas e os repreendeu duramente acerca dessa questão, e conseguiu mover o coração de todos eles, e até os sacerdotes se comprometeram a cumprir o acordo que fizeram. Vamos parar com isso, vamos restituir, vamos devolver o que vocês tiraram um dos outros. O que nossos adversários que estão nos observando, o que eles vão dizer de nós? A zombaria, vão zombar do povo de Deus. Tirando assim uma brechinha, um parêntese, muitas vezes a gente vergonhosamente vemos isso nas redes sociais. Pessoas em fazer comentários de questões que devem ser resolvidas entre o povo de Deus, expõem para que ímpios fiquem debochando do povo de Deus. Era exatamente a mesma coisa que estava acontecendo lá. Irmãos, não se importando que o outro tivesse que vender um filho, uma filha como escravo, e talvez não tivesse mais como resgatar seu filho, sua filha, e os adversários zombando. Não bastava concorrer contra a obra de Deus, mas agora pegar questõezinhas que devia ser resolvida entre o povo de Deus para zombar, escarnecer do Deus que eles serviam. Isso traz uma forte lição para nós. Nossas questões têm que ser resolvidas entre um povo que serve ao mesmo Deus, serve os seus ensinamentos e obedecem às suas leis. Isso é sabedoria. Né? Por isso que Paulo disse assim, fez essas advertências. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, que vocês considerem menos importantes dentro do povo de Deus. Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Se não tivermos sabedoria para resolvermos uma causa entre pessoas que amam, servem e buscam os mandamentos do Senhor, vamos chamar alguém que zombam do nosso Deus, zombam das atitudes do povo de Deus para julgar as nossas causas. São situações um pouco, parecem diferentes, mas que têm trazem o mesmo prejuízo para a obra de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos deu para entender, né? Lá era uma causa material que estava trazendo vergonha para o povo de Deus, para a obra de Deus. Nos dias do Novo Testamento era procedimento de relacionamento como servos, como filhos de Deus que estavam envergonhando a igreja. Amém? Na medida do possível, Neemias e os sacerdotes ajudaram a resgatar. O texto no capítulo 5, nós não vamos ler todo, que é longo, mas diz Neemias que na medida do possível ele ajudou a comprar, até resgatar alguns que tinham sido vendidos como escravo. Vergonhoso, né? Teve que ir lá resgatar, pagou o resgate para trazer, para solucionar problemas de algumas famílias. Amém? Como governador, ele até abriu mão de algumas regalias, alguns direitos que ele tinha, e cedeu esses direitos para ajudar algumas pessoas necessitadas. Custeou o mantimento de algumas pessoas que ajudavam ele na reconstrução do templo. Comida,
alimento, matava bois, ovelhas, adquiria coisas para poder ajudá-los, para não constranger alguns que passavam necessidade. Isso também é ver, detectar, estar sensível às necessidades materiais que existia no meio do povo ali, para a glória de Deus. Ele exigiu que os agiotas, quase que falei errado, né? Idiotas, não passa de idiotas mesmo, né? Agiotas devolvessem terras, dinheiros, casas e até os ajudassem a resgatar pessoas que por causa das atitudes deles haviam sido levados como escravos para fora da cidade. Está vendo, irmãos? No capítulo 5 eu quero deixar apenas essas observações que eu fiz aqui. Se você ler o texto, ele é realmente um pouquinho longo, são 19 versículos, e trata bem dos procedimentos da obra e da solução para coisas materiais, mas é importante porque nos trouxe lições também, glórias a Deus. Estou sendo claro? Está dando para acompanhar o raciocínio? Porque a gente anota tanta coisa aqui que se a gente fosse falar detalhadamente ia tomar mais tempo. Amém? Vamos então ver no capítulo 6 algumas coisas que também nos traz ensinamento. Nós já falamos que Neemias nos mostra que nós precisamos adquirir uma visão aguçada, uma visão preparada das coisas espirituais entre nós. Precisamos de cuidar do patrimônio da igreja, da vida material, auxílio uns aos outros, mas o principal, tanto os mais abastecidos, falando monetariamente, como os menos favorecidos, todos participantes do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, termos uma visão espiritual um pouco aguçada, preparada, para que nós possamos observar. Paulo disse em 2 Coríntios, se não me engano, que o diabo usa de ardis quando ele vem preparar uma armadilha, um laço para algum de nós, qualquer um de nós. Ele não vem despreparado, como quem não tem intenção nenhuma, não. Ele já vem com intenção, com um plano preparado. Por isso que Paulo, numa tradução, ele diz assim: não ignoreis os ardis de Satanás, as artimanhas, as maquinações, o projeto. Ele vem com um projeto elaborado. E para não ignorarmos, não fazermos de conta que não sabemos disso, é a palavra de Deus que deixa o servo de Deus com a mente, com a visão espiritual preparada. Uma das faculdades do nosso espírito é uma coisa chamada consciência. E a consciência, ela pode ser alimentada ou pode ser atrofiada. Tudo vai depender do envolvimento de cada um com o seu Deus, com servir o seu Deus, com aprender com o seu Deus as coisas espirituais. Quanto mais envolvimento, mais aguçado. Há um jargão no meio do povo de Deus que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é bíblico, não está aqui na Bíblia, mas nas entrelinhas nós percebemos que funciona, amém? Para nos deixar sensível
contra os ardis de Satanás. Às vezes a gente é pego de surpresa numa situação, a gente tem que improvisar uma solução, uma condução da situação. Mas o inimigo, quando ele vem ou contra a igreja ou individualmente, ele já vem com um projeto elaborado. Por isso que aqueles homens chegaram para Neemias e falaram assim: vamos cultuar junto com a gente. Mandaram até um profeta chamado Semaías. Um profeta falou: não é possível que agora ele não vai ouvir o profeta, né? Mandei 3, 4 mensageiros. Ele recusou ouvir. Agora vou mandar o profeta. O profeta ele vai ouvir. Mas Neemias estava atento e percebeu que aqueles homens não tinham sido conduzidos por Deus até ele, por ele ser um homem de oração, por ele estar envolvido com algo que ele pôs no seu coração. Tanto é que vocês viram, o pastor falou lá no capítulo 1, Neemias, quando percebeu a situação moral, espiritual e física da cidade que ele amava, Jerusalém, estava arruinada, destruída, ele ficou tão triste que até o rei observou a tristeza daquele homem. E ele diz lá no capítulo 1 que ele nunca esteve tão triste daquele jeito na presença do rei. Incomodou até o rei. Como? Nunca vi esse homem triste dessa maneira. E agora Neemias está aqui já na sua terra, e ele tinha essa sensibilidade pelo seu contato, sua convivência com Deus, e ele percebe que até aquele profeta que foi enviado a ele tem algo estranho. É isso, irmãos, que eu quero focar a nossa dedução nessa noite do texto que nós lemos aqui, que é necessário deixarmos com que o Espírito de Deus aguce a nossa visão espiritual, para quando alguém chegar com uma conversa diferente, mesmo usando palavra de Deus, Bíblia, mesmo usando Bíblia, a gente poder discernir se procede de Deus ou se não procede, porque tem até muita gente que utiliza Bíblia para tirar alguém do caminho de Deus e levar para a sua seita, para as suas atividades supostamente de Deus. Também vem na nossa casa. Uma ocasião eu estive conversando com uma mocinha até bem instruída com relação a manuseio da Bíblia, mas é daquela turminha que anda de porta em porta, a turma que já vai, né, para a gente não falar declaradamente quem é, amém? Mas depois dela tentar envolver com algumas doutrinas a gente rebater, foi indo, a um certo ponto ela viu que era hora dela ir embora, e ela falou assim: obrigado pelo seu tempo e tal, mas eu queria te dizer uma coisa. Ela falou para mim: eu acho melhor você ler mais a Bíblia. Eu falei: eu concordo, eu tenho que ler mais a Bíblia, mas não para sair na porta dos outros falando bobagem como vocês estavam falando. Depois de eu bater algumas bobagens que ela andou me falando, principalmente com relação aos que vão morar no céu, os que vão morar aqui na terra, e sobre céu e inferno, que não acreditam. Ela falou: eu sugiro que você leia mais a Bíblia. Eu falei: eu também concordo, eu tenho que ler ainda muito mais a Bíblia, não vou parar não, mas para não sair de porta em porta falando bobagem como você está falando. Aí saiu bravo, falando mais um monte de coisa. Eu falei: boa viagem, boa viagem. Então, até usando Bíblia, vem na nossa porta. O inimigo, às vezes, até ousado, ele manda alguém na sua porta, supostamente usando palavra de Deus, mas se você deixar o Espírito de Deus aguçar
a sua visão espiritual, o colírio de Deus, limpar a sua visão espiritual, que é a palavra do Senhor, nós não seremos enganados. Amém? Amém. Louvado seja Glória a Deus. Estou executando uma grande obra. Depois de um profeta chegar a Neemias e querer envolvê-lo num projeto, num plano obscuro, e ele percebeu que aqueles homens não foram, o texto mesmo diz que aqueles homens não, Neemias percebeu que aqueles homens não eram enviados de Deus. E ele diz assim: estou executando uma grande obra, por isso não posso descer. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Então, olha o projeto que eu estou falando aqui. Mandei 3, 4 camaradas, não ouviram, agora eu vou mandar um profeta. O profeta tem um peso grande, aparentemente. Mas Neemias estava focado na grande obra que ele estava fazendo. O que eu quero aproveitar desse versículo para nós aprendermos nessa noite, que uma grande obra, irmãos, não é a quantidade o volume de atividades que nós desenvolvermos dentro da obra de Deus. Não é volume de fazer um monte de trabalho na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nos entupirmos de atividades para dizermos que estamos trabalhando muito para a obra de Deus, mas a qualidade do envolvimento de cada um naquilo que estão fazendo para Deus. Não só fazer por fazer, mas fazer porque é a meta do seu coração, agradar principalmente a Deus. Neemias não estava preocupado se as pessoas que estavam ajudando ele ele estava agradando só as pessoas que estavam ajudando ele, mas em não desapontar aquilo que ele colocou como um propósito, fazer para Deus. Talvez a sua tarefa dentro do corpo de Cristo possa parecer insignificante, mas se é um propósito firme que você fez para o Senhor. Lembra daquele versículo lá de Eclesiastes que diz assim, que não deixa eu ver se eu consigo lembrar, não somos obrigados a fazer um voto, não é isso que diz lá? Mas se votarmos, cumprirmos o que votamos. Se você fez um propósito de fazer aquela obra dentro da casa do Senhor, para Deus, para edificar a casa de Deus, para cooperar com o corpo de Cristo, o seu propósito é esse, é a sua grande obra. Porque individualmente pode parecer pequena, mas coletivamente ela está sustentando um corpo, a igreja. Amém. Amém? Essa é a ideia de Neemias. Estou fazendo uma grande obra. Alguém poderia dizer, grande coisa. Maior é a cidade, edificar a cidade, construir tantas coisas para o bem do povo na cidade. Ele estava preocupado em fazer a obra que era reconstruir o muro, colocar portas, trazer segurança e cuidar da qualidade espiritual do povo de Deus. Esse era o propósito de Neemias. Para ele, para alguns poderia parecer pouca coisa, mas para ele era uma grande obra. Amém? Amém. Põe no seu coração que aquele pouquinho que você vai fazer dentro da casa do Senhor, no corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, se é do seu coração, é um propósito que você firmou com o Senhor, é uma grande obra. Individualmente alguém pode dizer que é pouco, é pequeno, mas você está no corpo, você não está fora do corpo. Tira a unha do dedinho pequeno para você ver quanta falta faz e que dor faz. Então, é uma grande obra. Aquilo que você faz para o Senhor é uma grande obra, se juntado coletivamente. Amém? O objetivo da igreja
é manifestar a glória do Senhor nessa terra, o poder do Senhor, o domínio do Senhor sobre as vidas que pertencem a Ele. Por isso não é pequeno aquilo que você fizer para o Senhor. À medida que você buscar capacitação na palavra de Deus, com o próprio Deus, amém, e Ele for te envolvendo com outras coisas, de repente você pode achar ainda que é pouco, porque você vai querer fazer mais, mas seja lá pouco ou não, faça para o Senhor, amém. Até há uma instrução de Paulo para Timóteo, dizendo assim, tudo aquilo que nós fazemos para os outros, façamos como para o Senhor, não como para a pessoa em si, mas fazemos como que para o Senhor, amém. Neemias era um homem, no capítulo 6, do verso 10 ao 15, nós observamos como Neemias era um homem de oração, muita ação, por isso que a sua visão espiritual também era bastante aguçada. Deu para entender, irmãos? Você zelar para que o Espírito de Deus vai nos dando sensibilidade. Sensibilidade espiritual está ligada diretamente ao espírito humano. E uma das faculdades principais do espírito humano, é a consciência e a fé. Ambos podem ser multiplicados, crescidos, aumentados, ou podem ser anulados. Amém? Quanto mais você se envolve com o seu Deus, mais você crê, mais você vai querer se envolver. Quanto mais você se distancia, por isso que Paulo alertou: não apagueis, não extingueis o Espírito de Deus que há em vós. Louvado seja o nosso Deus. Então, resumindo o capítulo 6, vamos repetir aqui. Uma grande obra não se trata do volume de atividades realizadas. No reino de Deus não se mede o volume de investimento material, mas o despreendimento e a entrega dos que forem convocados para esse trabalho. Você foi chamado, agregado, inserido no corpo de Cristo. Um só fiozinho de cabelo tem a sua atividade aqui na nossa cabeça. Tá certo que eu perdi alguns fiozinhos aqui, mas os poucos que restam têm a sua atividade, que fazem diferença. Nós fomos convocados, inseridos no corpo de Cristo. E Deus, quando chamou cada um de nós, Ele sabia da capacidade de cada um de nós e o esforço que cada um de nós está fazendo para estarmos ali inserido no corpo. Ou se não estamos fazendo esforço nenhum, Deus também sabe. Ele não está desatento. Amém? Amém. Então, repetindo, no reino de Deus não se mede o volume de investimento material, mas o desprendimento e entrega dos que foram convocados para esse trabalho. Em 1 Pedro 2, verso 9, está escrito assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, olha que grande é isso, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Só de estar no meio desse grupo já é uma grande obra, irmãos. Se Ele te chamou, abriu a sua visão espiritual para você entender o lugar que você estava e o lugar que você está nos dias de hoje, já é uma grande obra. Não deixe essa grande obra. Até você que está assistindo de casa
e que tem deixado de estar participando dessa grande obra que Deus convocou, lembrou do seu nome, te chamou pelo nome, que você tem feito dessa grande obra, que você tem feito desse privilégio grande. Talvez a visão esteja novamente turbada, embaçada, mas Deus tem o colírio, Deus tem a resposta, o jeito certo de reintegrar você novamente para esta grande obra. Mesmo que a contribuição individual de cada um pareça mais simples que for, é uma grande obra. Eu tomei esse versículo principal do capítulo 6, verso 3 de Neemias, para nós focarmos o nosso resumo nessa noite. Mesmo que os dons e talentos individuais possam parecer os mais humildes possível, o talento, os dons, as atividades, possa parecer o mais humilde possível, se orgulhe, se alegre por poder estar envolvido nessa grande obra. É uma obra de alta relevância e de proporção grandiosa, uma grande obra que lida com manifestação da salvação proporcionada por Jesus Cristo. Foi pequeno o que Jesus Cristo fez por ti, meu irmão? Amém? Por isso que nós sempre vamos nos sentir assim, realizando pouca coisa, coisinhas pequenas, por mais atividade que nós tivermos. Mas se nós olharmos a proporção coletiva da obra de Deus para redimir quanto mais pessoas nessa terra, nós temos que nos alegrar em estarmos participando de uma grande obra. Amém? Amém. Temos um pouquinho de tempo ainda, se falta só... tem tanta coisa aqui no capítulo 6, não vai dar tempo mesmo de nós falarmos tudo. Mas eu gostaria de irmos para o capítulo 7, que é a nossa parte, capítulo 5, 6 e 7, e fiz esse breve resumo deles para nos ajudar. O capítulo 7, ele nos traz uma outra atitude de Neemias. Ele queria conhecer as famílias que ele estava ali momentaneamente com ele, naquele momento, naquela presente época. Pelo que eu estive lendo, o povo parece que voltou do exílio em 3 etapas. É isso, né, pastor? Parece em 3 etapas diferentes. Esdras já estava ali quando Neemias chegou. Parece que 12 anos antes, Esdras já estava ali. Então significa que já tinha gente ali no local. Neemias chegou, foi cuidar da atividade de reedificar o muro. E me parece que Ageu também teve uma certa participação. Quando a gente lê o livro de Ageu, ele admoestando as pessoas para não se preocuparem só com a reconstrução das suas casas, mas também do templo de Deus, que estava um pouquinho esquecido. É uma outra etapa. Mas Neemias chega e ele se preocupou em cuidar da genealogia, da história daqueles que estavam já ali com ele naquela ocasião. Genealogia, se a gente for ler no capítulo 7, vai falar fulano que é descendente de tal. Parece que é uma coisa assim maçante você ficar lendo a história de cada um, a origem de cada família, mas não foi em vão que ficou registrado. No Velho Testamento hebraico, para eles faz grande diferença o livro de Crônicas e aqui os relatos de Neemias, que identificou a origem de cada família. Ele mesmo pediu para que cada família fornecesse os dados da origem dos seus antepassados. Então Neemias notou que Deus
aprovava os seus atos, as suas atitudes. Por isso que eu falei no início que Neemias nos ensina que uma vez que você está dentro do corpo de Cristo, você agora está sendo observado pelos irmãos que estão ao nosso redor. Não que nós devemos ficar observando para julgar, mas se você está realizando a obra do Senhor, é impossível que ninguém vai observar, é impossível que ninguém vai perceber. E quando nós saímos também da direção, da orientação do Senhor, as pessoas vão observar, seja de dentro e seja as de fora do corpo de Cristo. A igreja observa, o mundo nos observa quando nós pregamos e falamos das coisas de Deus, nos observa assim, e Deus está atento para ver se nós realmente estamos dispostos a cumprir. Deus não é pego de surpresa quando erramos, mas Ele deseja, Ele anseia que nós estejamos nos preparando para nunca desapontar, para nunca aborrecer. Esse é o anseio do coração de Deus. No Salmo 81, se não me engano, há uma expressão bastante interessante de Deus, quando o povo já estava na terra prometida, e ele vê tantas coisas terríveis acontecendo no meio do povo, e ele lembra, desde quando, ele começa a falar, desde quando tirou o povo lá do Egito, conduziu eles pelo deserto, realizou milagres, plantou eles na terra prometida, fez coisas maravilhosas no meio daquele povo, e em vários momentos, o povo não ouvia a voz de Deus, não dava ouvido ao Senhor com o coração. E no Salmo 81, se não me engano, ele diz assim: ah, se meu povo me ouvisse, ah, se meu povo tivesse me ouvido, eu de imediato abateria todos os seus inimigos. Por isso que em determinado momento Deus permitiu que o inimigo entrasse no meio do povo e fizesse um estrago grande na vida de muitos. Por isso que essa expressão que o salmista registrou ali, como Deus fazendo um lamento, porque ele não queria aquilo acontecendo no meio do seu povo, mas teve que acontecer para que muitos pudessem ouvir e aprender. Ele diz assim, num determinado versículo: ah, se meu povo tivesse me ouvido, ah, se meu povo me ouvisse, de imediato eu abateria todos os seus inimigos. Então Deus está atento a respeito da nossa decisão de querer agradá-lo sempre. E Ele não é pego de surpresa quando nós erramos, quando nós cometemos uma falha. Por isso que Jesus mesmo fez a admoestação para nós vigiarmos e orarmos. Tiago diz assim: o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando uma vítima. Então Deus está a fim de nos preservar. Ele está a fim de ver se no nosso coração há uma decisão firme a respeito da grande obra que nós estamos participando. Neemias notou que Deus aprovava os seus atos e que Deus o ajudou. Ele elaborou projetos para desenvolver o bem-estar social do povo. A cidade era grande, mas ainda o povo era pequeno. Neemias nomeou pessoas íntegras. Isso é um resumo do capítulo 7, tá, irmãos? Ele nomeou pessoas íntegras e tementes a Deus e preparados para cultuar a Deus. Não só para governar a cidade, mas para cultuar a Deus. Isso nos mostra que
Neemias estava atento também ao crescimento de cada um deles. Eu falei no início que Neemias não estava preocupado só com o crescimento físico, estrutural da cidade, mas com a qualidade de vida espiritual do seu povo. Então ele começou a observar que havia homens tementes, fiéis a Deus, e os separou para a obra de levita, para cuidar, os que eram da descendência de sacerdotes, para cuidar do culto, para administrar os holocaustos, os serviços ao Senhor. Homens íntegros moralmente, para governar sobre o povo. Pessoas preparadas para a segurança da cidade e das casas. Estrutura social para os menos favorecidos. Lembra que eu falei que não permitia mais agora que pessoas fossem vendidas como escravo porque não tinha bens para pagar as suas necessidades, para adquirir o seu sustento. Fez com que os sacerdotes e aquelas pessoas, os agiotas, devolvessem tudo que sugou, que tirou das pessoas. Então ele estava preparado também com o bem, com a estrutura social dos menos favorecidos. Fez registro de cada família, aí a genealogia do capítulo 7, e identificou os sacerdotes que estivessem em condições de prestar serviço sacerdotal e ofício. Mais para frente alguém vai nos falar aqui no capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, havia alguns sacerdotes que não estavam em condições, de acordo com as leis lá do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio. Alguns sacerdotes não estavam nas condições exigidas deles. Eu não vou falar sobre isso agora para não tirar a sua expectativa das próximas ministrações. Mas Neemias já identificou alguns sacerdotes que estivessem em condições já para começar novamente a reestruturar, para levantar novamente o trabalho na casa do Senhor. Os chefes de famílias e o governador fizeram doações para o trabalho dos levitas e para o trabalho no templo. Não bastava levantar sacerdotes e levitas e não ter condições, sustento do templo para fazer a obra que tinha que fazer. Então Neemias começou a identificar essas dificuldades, e o restante do capítulo 7 são genealogias, a história das famílias que estavam ali de volta naquela casa. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Irmãos, só para encerrar, eu falei aqui que muitas vezes o inimigo levanta oposição contra a casa de Deus. Nós temos visto aí que tem leis no Brasil, estão lá ainda por enquanto paradas, mas são leis pesadas para mexer com o povo de Deus, para tentar impedir você de servir esse Deus maravilhoso que você está servindo. Então, quando mais oposição se levantar contra o povo de Deus, aleluia, mais devemos pedir aguçamento da nossa visão para nós identificarmos os ardis de Satanás contra o povo de Deus. Amém? Para encerrar, eu só quero contar um rapidinho testemunho de uma pessoa que, quando nós começamos a fazer culto na casa dele, ali na cidade de Capivari, ele era um homem que a esposa dele depois testificou para nós, que quando chegava um crente na casa deles, a esposa era crente, ele não era. E quando chegavam e começavam a falar das coisas de Deus, ele dava um jeito de escapulir, ia lá para o quarto, pulava a janela do quarto e corria e ia embora.
E de longe ele ficava observando quando a pessoa saía da casa dele, aí ele voltava para casa. Então ele sempre fugiu de contato com o povo de Deus. Mas aprove a Deus que na ocasião que nós estivemos trabalhando ali, um dia eu cheguei para visitá-los, cheguei assim meio que de surpresa para visitá-los, e ele estava em casa, não deu tempo dele fugir. E nós começamos a conversar, e fala daqui, conta o testemunho de um, de outro. Nós começamos a fazer culto na casa desse casal. Só a mulher era crente, e os filhos dela, alguns dos filhos que não moravam com eles, moravam aqui em Mauá, e ele ficou ali meio incomodado. A gente percebeu que ele estava bastante incomodado, mas ele ouviu a gente falar das coisas de Deus, testemunhar, ouvir testemunho de um, de outro, que a dona da casa contava, e ele ficou ali. Aos pouquinhos fomos ganhando a amizade daquele varão, até que um determinado tempo ele começou, nos dias de culto ali naquela casa, era um dia só da semana, ele não ficava ali, mas de repente um certo dia percebemos que ele assistiu o culto meio que à distância lá, num dos cômodos da casa dele, e aos pouquinhos ele foi se aproximando mais do povo que ficava numa grande varanda para assistir o culto, e aos pouquinhos foi ficando ali, foi ouvindo a palavra de Deus, até que num determinado dia, num apelo, ele aceitou o Senhor Jesus. Foi batizado, e o seu pai, já bem velhinho também, ele já devia ter na ocasião cerca de uns quase 70 anos, mas o seu pai era vivo, tinha aí em torno de uns 80, quase 90 anos, andando assim com um pouquinho de dificuldade, mas também aceitou o Senhor Jesus, foi batizado, foi uma bênção, glórias a Deus. E um determinado dia, ele, ouvindo a ministração assim da palavra de Deus, ele ficou bastante incomodado. Depois do culto ele veio perguntar assim: pastor, uma coisa bastante estranha. Quando eu não servia a Deus, eu percebi que eu tinha bastante lutas. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Não sei se o evangelho está parado ou está adiantado mais. Ele falou: eu percebi que eu tinha bastante problema, bastante lutas. Mas agora que a gente está servindo a Deus, parece que a luta é muito mais grande do que a gente tinha antes. Eu falei assim: Deus está abrindo os seus olhos. Antes você não sabia quem é que concorria com a sua alma. E quando o diabo cuida da vida de uma pessoa, não é porque ela ama aquela pessoa, mas é porque ele está esperando a oportunidade para tragar aquela vida antes que ela conheça o libertador Jesus Cristo. Hoje você enxerga que seus problemas parecem maior ainda, porque Deus abriu os seus olhos espirituais. Agora você sabe de onde você escapou e onde você está. Então as lições de Neemias também nos ensinam isso, irmãos, que nós precisamos que Deus cada vez mais torne mais limpa a nossa visão, para nós sabermos os perigos que rondam em volta de nós. Olha que mandaram até um profeta bem conceituado entre eles lá, para tentar envolver Neemias. Mas ele percebeu que era uma artimanha, se negou a ir, porque estava fazendo uma grande obra. E você também está envolvido numa grande obra de salvação, tanto sua, da sua casa, como de todos quanto Deus permitir vir ter contato com você. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Tentei fazer um resumo, embora falei demais. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você tem aprendido nesses dias? Amém. Vamos ficar em pé, então. Nós vamos estar encerrando. Mas essa reunião, semana que vem, quem que vem domingo da semana que vem? É o Daniel Filho.
do Eduardo, né? Então, semana que vem, Daniel Filho vai trazer, então, a sequência dessa caminhada que nós estamos fazendo, né? No livro de Neemias. A palavra de Deus sempre vai ser um norte para nós. Sempre vai ser um mapa da nossa vida. E quando nós lemos e aprendemos, né, com aquilo que os servos de Deus do passado realizaram, é para a nossa edificação, para que a gente continue caminhando com Deus, cada vez melhorando mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Glória a Deus.